Olá! Um dos temas principais da carta aos Tessalonicenses é sobre a parousia. O que acontece para surgir esse tema? Porque Paulo, quando escreve as suas cartas, geralmente escreve porque há um problema na comunidade. Paulo não faz nenhum tratado sobre teologia, mas reflete de forma cristã os problemas da comunidade. É que como Paulo teve que sair da comunidade e falava sobre a vinda de Jesus, todo mundo perguntava, mas e o que vai acontecer com aqueles que já morreram e que essa parousia ainda não chegou? Bem, o que é a parousia? É uma palavra grega que significa a vinda ou também pode ser a plenitude da presença de Deus. É quando Deus irá planificar todo o universo e também o ser humano com a sua presença. É aquilo que nós chamamos às vezes de fim dos tempos ou fim do mundo, ou seja, o momento final da salvação. Bem, Paulo então vai refletir sobre a comunidade, sobre a ressurreição dos mortos, que é um tema ligado à questão da parousia. Então, Paulo diz no capítulo 4, no versículo 13, até o capítulo 5, versículo 11, sobre a questão da ressurreição dos mortos. Então, Paulo diz, utilizando a apocalíptica judaica, que quando chegar a parousia, aqueles que estão vivos serão arrebatados, ou seja, não irão passar pela morte, porque vai já acontecer essa salvação final. Mas aqueles que morreram, eles irão ressuscitar juntamente com Jesus Cristo. Nisso, Paulo diferencia um pouco dos outros evangelistas e também dos outros apóstolos, se a gente for ver as outras cartas que tratam sobre esse tema que nós chamamos de tema escatológico, ou seja, que fala da morte, da ressurreição e da parousia. Porque Paulo diz que nós iremos ressuscitar somente no final dos tempos. Ou seja, nós estaremos dormindo, aqueles que morreram, com o corpo, que para Paulo significa a carne, a fragilidade humana, mas também a alma, ou seja, a sua interioridade, mas também a sua profundidade, que Paulo chama de espírito. Então, Paulo, quando fala de corpo, ele não está falando somente da carne ou da fragilidade humana, mas ele está falando do ser humano integral, ou seja, esse ser humano que vive num contexto histórico, num determinado tempo, mas que irá ressuscitar como pessoa. Ou seja, não vai ressuscitar somente a alma, mas vai ressuscitar essa pessoa com a sua história, com aquilo que ela vivenciou. Então, esse é esse tema que Paulo vai tratar no capítulo 4. Mas surge um outro problema, quando é que vai acontecer essa parousia? Então essa era uma preocupação, vai acontecer logo, vai ser quando? Paulo diz que nós não sabemos quando vai acontecer, porque quem sabe é o próprio Deus que vai instituir esse final dos tempos, esse final do mundo, esse momento da salvação, da planificação da sua presença. Mas que nós devemos esperar de uma forma vigilante esse momento, porque vai chegar como um ladrão. Ou seja, não sabemos quando é que ele vem. Mas Paulo diz, mas nesse período que nós vivemos aqui sonhando, ou seja, tendo essa esperança desse final dos tempos, precisamos viver intensamente a nossa fé, a caridade e também a esperança de que se Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Então é um tema que nos chama muito a atenção, que é sobre a morte, sobre a ressurreição. Nós vamos encontrar nesse subsídio praticamente 2 capítulos que trabalham sobre esse tema. Então vocês vão encontrar no subsídio o 3º encontro, que vai falar sobre a questão da parousia e que vai ser tratado, vai ser aprofundado sobre esse tema em 1 Tessalonicenses. Então você vai encontrar esse subsídio em todas as livrarias paulinas, você poderá encontrar com o seu grupo, com a sua paróquia e refletir durante esse mês sobre essa carta que traz temas bem atuais para nós.